Olá, meus irmãos. Para quem não viu o primeiro vídeo, uma boa noite. Estamos aqui para dar prosseguimento a esse estudo. E quando você vê esse, volta lá e vê o primeiro, tá? Que será muito importante para você, para nós e para vocês. Porque eu faço isso para unicamente, exclusivamente para a honra e glória do meu Deus e do meu único e verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Então vamos dar continuidade nesse estudo. Por 50 anos, após a vida de São Paulo, uma cortina pairou sobre a igreja através da qual nos esforçamos e quão vão para olhar quando finalmente ela se levantou, cerca do ano de 120 depois de Cristo. Por 50 anos após a vida de Paulo, não é São Paulo não, está errado ali, viu? Paulo, apóstolo de Cristo. Como os escritores dos mais antigos padres da igreja, encontramos na igreja que muitos aspectos muito diferente daquele do dia de Pedro. Não é São Pedro não, hein? Nem São Paulo. Está ali, a história da igreja cristã. Está escrita em inglês ali, de 1970. 1970, página 33. Essa igreja, muito diferente, iria crescer em poder e influência e dentro de poucos séculos dominaria até mesmo o poderoso Império Romano. Onde a gente já está, né, gente? Por volta do segundo século, os membros fiéis da igreja, o pequeno rebanho de Cristo, de Lucas 12:32, tinha sido totalmente espalhado pelas ondas de perseguição mortal. Eles se mantiveram firmes na verdade bíblica acerca de Jesus Cristo e Deus Pai. Tá aí, gente. Firmes na verdade bíblica acerca de Jesus Cristo e de Deus Pai. Ainda que perseguidos pelas autoridades romanas, até pois aqueles que professavam o cristianismo, mas que na realidade ensinava sobre outro Jesus e outros evangélicos, está em 2 Coríntios 11:4, Gálatas 1:6, capítulo 1, versículo 6, 9. Mais para cá. As diferenças, ideias sobre a divindade de Cristo conduzia a conflitos. Mais aqui. Este foi um cenário em que a doutrina da Trindade surgiu
primeiras décadas após o ministério e morte e ressurreição de Jesus Cristo, e incluindo os primeiros séculos que se seguiram, várias ideias surgiram quanto sua exata natureza. Foi Jesus Cristo um homem? Era Deus? Era Deus em figura de um homem. Foi uma ilusão? Foi um simples homem que se tornou Deus? Foi criado por Deus Pai ou existia eternamente como Pai? Incrível que essa mensagem veio para mim hoje. Que aí que eu cheguei à conclusão, que eu tinha uma dúvida, só que não é para mim agora. Porque existe o meu Salvador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, eterno, mas ele, quando se tornou homem aqui, ele morreu na cruz para carregar, ele carregou o pecado de toda a humanidade. Todas essas histórias tiveram seus proponentes as uniformidade de crença da igreja original foi perdida com as novas crenças que muitos tomavam emprestado ou adaptavam de sua religião pagã, substituindo os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. É aí que eu gostaria de chegar, que nessa primeira trindade começou lá. Começou com Cã. Cã, seu pai, Noé, bebeu, ou chupou do vinho, né? Provavelmente era muito forte e chupou bastante e se embriagou, ficou nu. E Cã, filho de Noé mais novo, veio e começou a zombar de seu pai. Mas, porém, ele chamou os dois irmãos, Sem e Jafé. Só que Sem e Jafé pegaram a túnica, vieram de costa e cobriram a nudez do seu pai. Seu pai, quando melhorou da sua embriaguez, amaldiçoou seu filho Cã e abençoou os outros dois filhos. E de Cã, o cão, surgiu Nimrod. Nimrod, que era filho de Cush, que era casado com Semíramis. Cush morreu. Semíramis casou com o próprio filho Nimrod. E Semíramis é muito conhecida, só que as pessoas não sabem quem é. É a estátua da liberdade, é o dinheiro do real, tem aquela mulher, é a Semíramis. Iemanjá é Semíramis. Diana, a rainha das selvas, é Semíramis. Ela só não quis ser a deusa Vática, né? Que é a deusa da obscuridade, a deusa da morte. É a criadora do paganismo. E vamos continuar nosso estudo, né? Todas essas ideias tiveram o seu proponentes a uniformidade de crença da igreja original.
foi perdida. Perdida por quê? Por causa do paganismo. As novas crenças que muitos tomavam emprestado ou adaptavam da religião pagã, saindo lá de Babilônia, substituindo os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Sejamos claros que quando se trata-se de debates intelectuais e teológico nos séculos que levam à formulação da Trindade, a verdadeira igreja estava em uma grande parte ausente da cena, tendo sido empurrada para o clã destinidade. Consulte o capítulo O surgimento do falso cristianismo, que é a igreja mãe, né? A igreja mãe. E as filhas, né? E as filhas. Que um dos mandamentos que Deus deixou para o homem, para o ser humano, é o 4º mandamento. E eles trocaram, eles têm os 10 mandamentos dele, do catecismo. Consulte o capítulo Surgimento de um falso cristianismo e um novo livro gratuito. A igreja que Jesus edificou para uma visão geral deste período crítico, você poderá baixar ou solicitar em seu exemplar gratuito. Está aqui embaixo, aqui, né? www, revista, Boas Novas, tal, tá aí. Por razões, aqui, por essa razão, neste período tempestuoso, vemos frequentemente debates que não são entre a verdade e o erro, mas entre o erro e o outro erro diferente. Uma verdade raramente reconhecida por muitos estudiosos modernos, porém é crucial para nossa compreensão. Um exemplo clássico disso foi a disputa sobre a natureza de Cristo, que levou o Império Romano, Constantino o Grande, convocar ao Concílio de Nicéia, na atualidade localizado a oeste da Turquia, em 325 depois de Cristo. Eu já passei várias vezes e não vou deixar de falar com respeito a Constantino. Tudo começou lá, ele era pagão. Constantino, apesar de ser defendido por muitos como o pioneiro imperador romano cristão, era verdade um venerador do sol, até seu batismo em seu seio de morte. Viu? Adorador do sol, Sunday. Quem era o Deus Sol aqui na Terra?
bisneto de Noé, Nimrod. Nimrod, ele se autodenominou como Deus Sol. E Constantino, o imperador Constantino o Grande, ele venerava o Deus Sol, que é Nimrod, Mitra, e assim por diante. Seu filho mais velho e sua esposa, ser batizado em seu leito de morte. Durante o seu reinado, ele teve seu filho mais velho e sua esposa assassinados. Ele também era veemente antissemita, referindo-se em um de seus decretos à multidão detestável de judeus, aos costumes desses homens perversos. Costumes este que, na verdade, tinha suas raízes na Bíblia e na prática por Jesus e os apóstolos. Como o império em um período de grande tumulto dentro do Império Romano, Constantino encontrou desafio para manter o Império unificado. Ele reconheceu os valores religiosos para unir-se ao seu império. Este foi o fato, de suas principais motivações para aceitar e sancionar a religião cristã, que nesta altura tinha-se afastado muito dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, e que era cristão apenas no nome. Gente, é difícil, mas eu vou dar outra paradinha, mas vamos continuar com esse estudo, tá ok? Então, até breve.